Ela estava na frente da casa quando ela viu as pessoas lamentando, chorando. E ela então foi em direção a ele. E quando ele a viu... Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. E o caso que eu vou trazer aqui hoje, ele é um meio que conhecido, mas se você não conhece, você vai ficar assim chocado, porque eu fiquei sabendo há poucos meses e eu fiquei assim perplexo com essa história. Lembrando que no final vou fazer uma análise muito importante e eu tenho certeza que ela vai mexer com alguns de vocês. Não deixe de conhecer as outras séries do canal, As Mulheres do Presidente, tá aqui episódios fantásticos, emocionantes, é tudo contado em tom de thriller, você vai amar. Conheça os outros episódios da Mira, a terrível história da autora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, a história do Dr. Dead e a cobertura exclusiva que a gente tem do caso da Gabi Petito por aqui também. Não deixe de comentar, compartilhar, porque a sua ajuda é muito bem-vinda aqui no canal. Noela Rukungu emigrou do Burundi para a Austrália como refugiada em 2004. E nessa época ela era mãe de 5 filhos. Logo depois, ela conheceu Belenga Kalala, um operador de empilhadeira congolês, que também era refugiado e tinha chegado em 2004, fugindo de um exército rebelde que tinha ceifado a sua esposa e o seu filho quando ele tinha apenas 24 anos. Então os dois compartilhavam a mesma assistente social de reassentamento da agência que eles frequentavam. E essa assistente pedia muito pro Kalala, que falava inglês, para ajudar na tradução da Noela, que falava Swahili. E os dois começaram um relacionamento, e eles foram morar juntos no subúrbio de Kings Park, em Melbourne, e logo se casaram e tiveram mais 3 filhos. Imagina, a casa cheia. Só que aí o Belenga Kalala começou a suspeitar erroneamente que a Noela estava o traindo. E ele pagou quase $7.000 a um grupo de homens para colocar um fim nela. E ele armou um baita plano. A madrasta dela acabou falecendo e ela teve que retornar à África para o funeral. E em 21 de janeiro de 2015, depois do funeral da madrasta, a Noela foi para um hotel e ela estava muito cansada, chateada e bem triste. E então ela recebeu um telefonema da Austrália, do Belenga, e ele disse: eu tô tentando te ligar o dia inteiro. Aí ela falou: eu tava indo pra cama agora. Daí ele falou: cama? Mas por que você tá dormindo tão cedo? Aí ela disse: é que eu não tô me sentindo feliz. E ele falou: como é que tá o tempo? Está muito calor? Aí então ele falou: olha, vai lá fora, toma um arzinho fresco, você vai se sentir melhor. E a Noela seguiu o conselho dele. Ela não pensou em nada, ela só pensou que ele se importava com ela, que estava se preocupando com ela. Só que momentos depois de sair do complexo do hotel, a Noela se viu em grande perigo. Quando ela abriu o portão, ela viu um homem vindo em sua direção. E ele já na artilharia apontou para ela e disse: não grite, porque se você gritar, eu vou disparar. E eles podem até me pegar, mas você já não estará mais aqui. E então ela fez o que ele disse. Aí esse homem mostrou para Noela um carro que estava esperando ambos. E então ela entrou e ficou sentada entre 2 homens. E então eles falavam pro motorista: passa agora um lenço pra gente. E de repente eles cobriram o rosto dela. E depois disso ela não disse nada. E eles apenas disseram pro motorista: vamos. E ela foi levada para algum lugar e essa viagem durou 30 a 40 minutos. E então ela ouviu o carro parar. Então a Noela foi empurrada para dentro de um prédio e amarrada em uma cadeira. E um dos raptores disse pro parceiro: vá ligar pro chefe. Aí ela ouviu umas portas se abrindo, mas ela não sabia se o chefe deles estava em uma sala ou se ele vinha de fora. E então eles começaram a perguntar pra ela: o que você fez com esse homem? Por que ele pediu pra gente fazer isso com você? Aí ela, chocada, ela fala: mas qual homem? Porque eu não tenho problema com ninguém. E aí eles soltam a grande revelação na cara dela: é o seu marido. E aí ela fica chocada e fala: não, meu marido não quer fazer isso comigo, vocês estão mentindo. E aí eles dão um tapa nela. E aí eles começam a zombar dela e falar: você é muito estúpida. Eu vou ligar agora pra ele pra mostrar que ele pagou pra gente colocar um fim em você. E o líder da gangue fez a ligação. E a primeira coisa que ela ouviu foi ele dizendo: já pegamos. E ele disse isso em tom de triunfo. E o telefone foi colocado no viva voz pra Noela ouvir a resposta. E era a voz do marido dizendo: elimine-a. A Noela disse que quando ela ouviu a voz do marido, ela sentiu como se sua cabeça fosse explodir. E então eles descreveram pra ela onde iriam jogá-la.
e com isso ela desmaiou. De repente, quando ela acordou, o líder da gangue disse pra ela: olha, somos homens honrados, a gente não faz isso com mulheres e crianças e nós queremos que você volte. E que você conte a outras mulheres, mulheres estúpidas como você, o que aconteceu. Vocês precisam aprender algo, vocês têm a chance de ir pro exterior para ganhar uma vida melhor. E vocês estão fazendo isso com o dinheiro que estão ganhando do governo. E aí eles deram mais uma zombada nela e tal, deu uma pisadinha. E falou pra ela que era pra ela fazer direito, porque se acontecesse de novo ela não ia ter chance. E eles mesmos iam cumprir o acordo. Inclusive nesse meio tempo eles ligaram pro marido e extorquiu mais um pouco de dinheiro dele, falando que era pra eles encerrarem o serviço. E depois que a Noella foi solta, imediatamente ela começou a planejar o seu retorno à Austrália. A primeira coisa que ela fez foi ligar para o seu pastor de uma igreja em Melbourne e pediu ajuda. E ela ligou no meio da noite e disse: sou eu tô viva, por favor, não conte a ninguém. E o pastor ficou chocado, porque a essa altura o Balenga já tinha contado para todo mundo que a Noella tinha ido embora desse mundo. E ele tinha contado para toda a comunidade que tinha acontecido um trágico acidente. E o pastor ficou assim em choque, falando: não acredito que seu marido fez uma coisa dessa. Mas ela falou: não, pastor, acredite em mim. E aí, 3 dias depois, na noite de 22 de fevereiro de 2015, a Noella estava de volta a Melbourne. E no dia que ela chega, o Balenga tá meio que fazendo um funeral, tá recebendo um monte de simpatizantes, inclusive pessoas que estão doando dinheiro, comovidos com o viúvo que ficou com esse monte de filhos. E era por volta de umas 7h30 da noite. Ela estava na frente da casa quando ela viu as pessoas lamentando, chorando. Ela então foi em direção a ele e quando ele a viu, o Balenga ficou perplexo. Aí ele começou a andar na direção dela devagar, como se estivesse andando sobre um vidro quebrado. E aí ele meio que ficou falando sozinho. E quando ele a alcançou, ele tocou no ombro dela e pulou e de repente começou a gritar: ai, Noella, eu sinto muito por tudo. Eu tô feliz por te ver bem viva. Mas é claro que a Noella não caiu nessa, ela chamou a polícia e a polícia ordenou que o Balenga saísse da casa. Mais tarde ela obteve uma ordem judicial contra ele e ele acabou fazendo uma confissão completa para a esposa e pediu perdão e revelou que era um mandante, só que ele não imaginava que a Noella estava registrando toda a chamada. Aí ele até confessou também: eu fiz isso porque achei que você estava com outro homem, que você ia me deixar por outro homem. Ela ficou furiosa quando viu ainda essa acusação. Aí depois disso ele foi detido e começou a negar tudo. Falou pra polícia que não sabia que história é essa, que a mulher era louca, que ele nunca tinha falado nada disso. E ficou mantendo essa história durante horas. Mas quando ele foi confrontado com a gravação da conversa telefônica, ele desmoronou e começou a chorar. O pior é que ele ainda não foi capaz de oferecer uma explicação decente pela sua ação, que quase foi concluída com sucesso, porque foi um milagre que aquilo não aconteceu. E ele culpou os espíritos malignos, dizendo que ele tinha sido possuído. Aí ele foi acusado, se declarou culpado e foi condenado a 9 anos de prisão. Infelizmente, ele vai ter direito à liberdade condicional a partir do ano que vem, 2022. A Noella, durante muito tempo, ficou com a voz dele no telefone, com a voz do Viva Voz que ela ouviu aquele dia. Ela disse que durante muito tempo ela sonhou todas as noites com aquilo, ela tinha pesadelos. E o pior é que ela foi ostracizada por muitos da comunidade africana de Melbourne, inclusive alguns dos quais a culpam pelo que aconteceu com Balenga. Ela disse que era muito difícil ver o futuro, principalmente porque ela tinha 8 filhos, mas que ela ia se levantar como uma mulher forte e ia dar a volta por cima, começando uma vida nova. Esse caso é bem diferente daqueles casos já tradicionais que a gente está acostumado a ver, investigação, uma reviravolta aqui, outra ali, mas esse caso assim, ele é unidimensional. E realmente, porque se não fosse um milagre, ela não tinha saído com vida das mãos daqueles homens. E o mais interessante é que o Balenga não tinha muitas justificativas racionais para conseguir pontuar as bases do que ele tentou fazer. E é aí que a gente entra em uma coisa chamada ciúmes, porque o ciúme faz parte da experiência da maioria dos adultos e em algum momento da vida ele pode ficar acentuado para alguns, criando perturbação e sofrimento significativo. Só que a gente vê pessoas que se destacam entre essa multidão. 15% de homens e mulheres relataram que em algum momento já foram submetidos à força bruta
por causa de um parceiro ciumento. Então esses indivíduos problemáticos frequentemente apontam a raiva pela suposta infidelidade quando recorrem à força. E é aí que a gente chega no campo do se não for meu, não vai ser de ninguém. A intensidade aqui é muito grande e como consequência ela é prejudicial e há uma inabilidade para reconhecer que o outro também tem vida própria. Porque no ciúme eu não reconheço a individualidade do outro, a particularidade dele. Então são pessoas que veem um indivíduo como todo o seu mundo, e ela sente que qualquer separação pode acarretar na perda de sua própria identidade. Então são pessoas que carecem de outras fontes de significado e razões para viver. E esse comportamento se caracteriza como rígido e intransigente. E no caso desse ex-marido, as crenças predominantes que ele tinha sobre o amor pareciam justificar o sacrifício da sua esposa. E é muito fácil eu manipular a ideologia do amor para fornecer legitimidade a atos hediondos, inclusive no meio social. Principalmente quando eu digo que a vida de uma pessoa não é mais importante do que a vida de um monte de pessoas juntos. Ou seja, a minoria não é mais importante do que a maioria. E é a partir daí que nascem justificativas para pautar tudo que um indivíduo poderoso quiser fazer. É como se eu pegasse agora e falasse assim: olha, você que está aí me assistindo, você é um, e tem outras 30 pessoas aqui. A gente vai ceder você para os lobos, porque é melhor você partir do que todos nós. Então, no caso, eu estou forçando uma consciência, gerando uma obrigatoriedade que está enraizado na minha atitude de subversão à vida humana. E esses comportamentos são leques sociais que podem ser observados através de condutas sociais de muitas pessoas que executam poder através de uma voz de comando ou através de grupos que acabam exigindo e determinando o que eles querem e indo contra o que as pessoas realmente querem. Isso tudo começa com uma pontinha mal resolvida que pode estar dentro de nós. Porque na verdade o ciúme está denunciando a insegurança que você sente em relação a si mesmo e não ao outro. Se você é ciumento, talvez você devesse buscar um pouco de reflexão de quais momentos da sua história fizeram você ser assim. E aí você vai chegar no mais sério, que é o principal buraco por trás desse vazio. E então eu posso levantar uma questão muito importante. Você se ama? Se você não ama a si mesmo, não poderá amar o outro. E tudo que poderá oferecer a alguém é fazer com que ele se submeta à escravidão e à subserviência por conta própria ou por controle. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o like. Espero que você tenha gostado desse caso. Conheça meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, plataformas digitais, no meu site, na Amazon, no Kindle. Frete é gratuito. Essa história é incrível de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias. Ele precisa enfrentar um serial killer muito perigoso que pode estar se escondendo em sua própria casa. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Não deixe de conhecer os outros episódios do Na Mira. Eu te vejo no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!